Liturgia diária. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 a 38. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Efeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e à mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 67. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai esse poder que para nós manifestastes, a partir de vosso templo que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus. Cantai-lhe salmos, ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável, e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus. Santo do Dia. São Celestino V. Pedro nasceu em 1215 na província de Isernia, Itália. Segundo os escritos, decidiu que seria religioso aos 6 anos de idade, quando revelou esse desejo à mãe. Cresceu estudando com os beneditinos de Faifoli. Assim que terminou os estudos, retirou-se para um local ermo, onde viveu por alguns anos. Depois foi para Roma, recebendo o sacerdócio em 1239. Entrou para a ordem beneditina e, com licença do abade, voltou para a vida de eremita. Assumiu então o nome de Pedro Morrone, pois foi viver ao sopé do morro do mesmo nome, onde levantou uma cela, vivendo de penitências e orações contemplativas. Em 1251, fundou, com a colaboração de 2 companheiros, um convento. Rapidamente, sob a direção de Pedro, o convento abrigava cada vez mais seguidores. Papa, assim ele fundou uma nova ordem, mais tarde chamada dos Celestinos, conseguindo pessoalmente a aprovação do Papa Leão IX em 1273. Em 1292 morreu o Papa Nicolau V e, após um conclave que durou 2 anos, ainda não se tinha chegado a um consenso para a sua sucessão. Nessa ocasião, receberam uma carta contendo uma dura reprovação por esse comportamento, pois a igreja precisava logo de um chefe. A carta era de Pedro Morrone e os cardeais decidiram que ele seria o novo Papa, sendo eleito em 1294 com o nome de Celestino V.
Entretanto, a sua escolha foi política e por pressão de Carlos II, rei de Nápoles. Com temperamento para a vida contemplativa e não para a de governança, o erro de estratégia logo foi percebido pelos cardeais. Pedro Celestino exerceu o papado durante um período cheio de intrigas, crises e momentos difíceis. Reconhecendo-se deslocado, renunciou em favor do Papa Bonifácio VIII. Isso gerou nova crise, com o poder civil ameaçando não reconhecer nem a renúncia nem o novo sumo pontífice. Para não gerar um cisma na igreja, Pedro Celestino aceitou humildemente ficar prisioneiro no castelo Fumone. 10 meses depois do confinamento, Pedro Celestino teve uma visão e ficou sabendo o dia de sua morte. Assim, recebeu os santos sacramentos e aguardou por ela, que chegou exatamente no dia e momento previstos, 19 de maio de 1296. Logo, talvez pelo desejo de uma reparação, a Igreja declarou santo o Papa Pedro Celestino já em 1313. A Ordem dos Celestinos continuou se espalhando e crescendo, chegando a atingir além da Itália, a França, a Alemanha e a Holanda. São Celestino V, rogai por nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 17, versículos 11b a 19. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.